insatisfeita porque não há limite para a ganância humana, para a insatisfação humana, para o sofrimento humano, enquanto a pessoa não se entender, não se perceber na sua real dimensão, como um ser humano que faz parte de um todo maior, que é a própria humanidade, como diz o Krishnamurti. Pois é, e você tocou num ponto sensível e profundo, né? Segundo o que eu estou entendendo, você estaria dizendo que a solução para essa crise do indivíduo está nesse vazio, o vazio e o pleno. O que é o vazio? O que é o pleno? Eu acho que isso necessariamente nos conduz a um mergulho interior para tentarmos compreender o que seria o vazio e o pleno. Porque o vazio que nós estávamos falando, que gera a crise pessoal e que gera a crise coletiva, é essa insatisfação, essa necessidade de preenchimento, essa vida sem sentido, essa busca de algum prazer para dar algum sentido a ela, né? Aquela coisa não compreendida, não percebida, é um movimento a partir de um certo caos e uma certa escuridão interior, vamos dizer assim. Agora, o vazio que você está se referindo, ele não é um vazio ignorante, é um esvaziar-se desses conteúdos internos a partir do próprio percebimento deles. E ao percebermos todo esse lixo interior que a gente acumula e permitir, pela própria percepção. Então seria interessante nós investigarmos agora se essa crise não é também uma oportunidade para as pessoas se questionarem um pouco sobre os seus valores, se questionarem sobre a maneira como elas vêm conduzindo as suas vidas e tentarem entender um pouco mais o apego que elas têm em relação às coisas materiais. Porque é a perda de dinheiro, a perda de poder, a perda de qualquer coisa que foi acumulada é que está gerando esse sofrimento, essa insatisfação por parte das pessoas. Então, será que não é o momento das pessoas pararem um pouco e investigarem por que elas estão insatisfeitas? Pois é, veja que o mundo tem mudado muito nos últimos 100 anos em termos materiais, né? Em termos tecnológicos, a própria globalização. O tempo e o espaço estão mudando no sentido de que você hoje pega um avião a jato e vai a qualquer parte do mundo em poucas horas. Você pela internet fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, vendo a pessoa e ela te vendo como nós estamos aqui. Enfim, tecnologicamente o mundo vem mudando muito. Mas essencialmente a natureza humana continua a mesma. Mesquinha, pequena, interesseira, egoísta. O ser humano está sempre olhando só para si mesmo e para os seus. E a mente humana, ao invés de ver o todo das coisas, está sempre vendo as partes. Então os dirigentes mundiais se interessam cada um pelos seus países, né? Como se os outros não fizessem parte da mesma humanidade. Mas se realmente as pessoas não olharem apenas um lado e olharem sempre o todo, a qualidade das relações muda. Isso vale também para o plano individual, porque é aquilo que nós estávamos falando. O coletivo é apenas a soma do individual. E a solução, não adianta você querer que as massas mudem, porque as massas, elas são levadas, às vezes, de uma maneira cega. Na verdade, o despertar da inteligência, que não é levado por ninguém, né, ele está no próprio indivíduo, e não na propaganda, nos esforços coletivos de massificação das coisas, né? Mas, se as pessoas não se transformarem, o mundo vai permanecer essencialmente o mesmo. Como você falou, se existe um mundo em que as pessoas estão mais preocupadas no seu ganho pessoal, são gananciosas, são egoístas, são autocentradas, se elas continuarem assim, os governantes vão ser sempre uma expressão do que é o povo, né? Aliás, disse que cada país tem governantes que merece, né? Talvez até os Estados Unidos tenham merecido agora um presidente mais universalista, mais aberto, né?
e aberto para mudanças, para a integração com outras etnias, com outros povos, mas essencialmente os governantes eles são representantes e refletem o que o povo é. E se o povo não se transformar, se as pessoas não se transformarem no seu interior, a mudança vai ser muito pequena, né? Ou quase nenhuma. E então nós temos que verificar até que ponto nós estamos projetando nos outros uma coisa que teria que ser feita no nosso nível pessoal, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Pois é, como a gente estava falando na outra parte do programa, nós somos feitos de luz e sombra. E é importante a gente olhar para dentro de nós e ver o que é a luz e o que é a sombra. Então, toda vez que nós estamos com emoções exaltadas, né, emoções descontroladas, é fácil ver que não é o melhor de nós que está se manifestando, né? Quando a gente está também com o pensamento agitado, preocupado, tenso, estressado, também não é difícil perceber que não é o nosso lado luminoso que está prevalecendo. Mas quando a gente consegue que as emoções estejam serenas e que o pensamento esteja tranquilo, naturalmente vem a nós um estado de ser capaz de ouvir, capaz de refletir, capaz de agir com inteligência, com sabedoria, né? Então, essa luz e sombra depende de todo um trabalho interno nosso de aprender sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, para serená-los de tal maneira que uma inteligência maior se manifeste nas nossas vidas. Isso não é atributo de uma ou de outra pessoa, mas de todas as pessoas. Todas as pessoas têm dentro de si mesmas esse canal de ligação com o infinito. Mas para que elas possam abrir esse canal, é preciso que elas percebam a si mesmas. É interessante que nesse processo de percepção de si mesmo, né, tem que haver a percepção de que a vida é transformação e que a crise é um elemento fundamental nas nossas vidas. É a crise que faz com que nós nos questionemos sobre os nossos caminhos, se nós estamos dando o passo certo, se nós estamos andando no ritmo certo, se algo que deveria ser alterado nas nossas metas, né, nos nossos caminhos. Então a crise ela é uma oportunidade de mudança realmente, é uma oportunidade de questionamento do que nós estamos fazendo e de adaptação aos tempos. Você vê que o mundo ele precisa às vezes de uma sacudidela para que as pessoas despertem e comecem a investigar novas maneiras de ser. A própria crise ambiental, que hoje é uma preocupação mundial, está servindo para as pessoas se questionarem sobre os seus hábitos de consumo, sobre a maneira como ela se relaciona com a sociedade, com o meio ambiente. Então nós temos que nos questionar o que essa crise está nos querendo mostrar, o que nós podemos aprender dessa crise e como nós podemos usar a crise para sermos pessoas melhores, no nível individual, como sociedade, como raça, inclusive, né? Qual o relacionamento correto da nossa raça com o planeta? Será que nós estamos usurpando do planeta, né? Energia, água, bens, recursos minerais, etc., além do que seria razoável? Então, tudo isso tem que ser questionado. A crise é o momento do questionamento. Pois é. E a crise, como nós falamos, ela está no indivíduo. Se eu estou em crise, o mundo está em crise. Se eu estou harmônico, se eu estou em paz, há uma outra qualidade de vida, outro tipo de relação, né? Quer dizer, então eu não tenho o poder de mudar os outros, de transformar os outros, mas eu tenho o poder de transformar a mim mesmo. E na hora que você se transforma, você, sem querer, também está transformando os outros, porque a sua mudança é a mudança do mundo, como dizia o Krishnamurti. E o mundo não é apenas essas relações comerciais, esses interesses, o dólar, a bolsa. O mundo são as flores, as árvores, o céu, o rosto das pessoas, né? A chuva. Tem tanta coisa que compõe o mundo e que a gente deixa de ter sensibilidade para ver o mundo, né, ver a beleza num sorriso, nos gestos,
em ações belas como em ações feias, né? Quer dizer, a gente perde a sensibilidade porque a gente fica preso no jogo de interesses e onde o nosso interesse está sendo ameaçado, aí a gente diz, estamos em crise. Agora, se a gente aceitar essa transitoriedade que você falou, de que tudo é realmente passageiro, que não adianta se apegar a nada, que a vida é só uma passagem, e que a gente relaxar em relação a isso, a gente passa a viver de uma outra maneira, em que a gente passa a ter realmente abertura para o belo, né? Ter sensibilidade para ouvir o outro. Você vê, por exemplo, quando a pessoa recebe a crise com amargura, né? Focando apenas nas perdas, nos seus problemas pessoais, né? Como a crise está afetando a sua vida pessoal, no sentido de tirar a sua zona de conforto, às vezes ela perde a oportunidade de entender a crise. É que nem uma pessoa que está passando por está caminhando, né, junto à natureza, por exemplo, tem um pôr do sol maravilhoso, né? Aqueles dias, assim, aquelas tardes lindíssimas, com o céu meio avermelhado, mas ele está tão preocupado com a crise interior, que a crise externa se reflete numa crise interna também. Ele está tão voltado para si, para os seus problemas pessoais, está tão amargo, né? Tão cheio de conflitos interiores, que ele não percebe a beleza do pôr do sol. Ele passa por uma flor e não consegue apreciar a beleza, o aroma daquela flor. Uma criança está sorrindo do lado e ele não consegue compartilhar, sentir a alegria daquela criança. Então, uma vida amarga é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Mesmo na pior crise, nós temos que manter a serenidade, manter o equilíbrio e procurar sempre aprender da crise, ver sempre o outro lado da realidade, né? Para cada flor que é bela existe um espinho, mas para cada elemento negativo existe um positivo também. Procurar esse outro lado da vida me parece muito importante. Nós estamos encerrando essa nossa conversa hoje e convidamos a todos os telespectadores que estejam conosco nos próximos programas, como eu e Marcos Rezende estaremos conversando sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Até a próxima.